Boa noite. A Câmara Municipal realiza hoje a primeira sessão ordinária de julho. E na pauta nós temos 4 pareceres das comissões. O primeiro parecer é referente a um projeto de lei do Executivo Municipal que dispõe sobre a aprovação do percentual de suplementação para dotações do orçamento do município para o exercício financeiro de 2020. O segundo parecer é de um projeto também da Prefeitura que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021. O terceiro parecer em pauta, também de um projeto da Prefeitura, autoriza o município a dação em pagamento à Emater. O último parecer é de um projeto de lei do vereador Jerônimo da Silva, que denomina a quadra de esporte da Escola Francisco Daniel, na Guardinha, de Quadra Esportiva Jovelino Américo de Carvalho. Ainda hoje, será inserido o quadro do vereador Marcelo Moraes na Galeria dos Presidentes. E o vereador Luiz de Paula fará uso da palavra e falará sobre a manutenção de vias e praças e fará reivindicações aos Correios e às nascentes das Gerais. Uma boa sessão a todos.
invocando as bênçãos de Deus. E em nome do povo paraizense, declaro aberta a terceira sessão extraordinária e convido o vereador Paulo César a participar do pavilhão nacional. Solicito a execução do hino de Paraíso. Ó paraíso, terra estremecida, que vive sempre em nosso coração. Tu és o bem maior de nossa vida, celeste luz de nossa inspiração. Teu doce nome que nos ilumina, traduz contando a glória batismal, que sintetiza o amor que nos anima e nos transporta em busca do ideal. Em ti revive nossa esperança, resplandecendo a tua luz, e o teu céu todo azul bonança. A Deus e a fé sempre nos conduz. Ó paraíso, terra da aventura, sempre terás um culto de amor. Teus filhos de hoje gozam a doçura, e o céu te deu um dia com louvor. Terra querida, chão idolatrado, jamais te faltem bênçãos que de Deus façam teu nome santo iluminado, ser glória e luz maior dos filhos teus. Em ti revive nossa esperança, resplandecendo a tua luz, e o teu céu todo azul bonança. A Deus e a fé sempre nos conduz. E o teu céu todo azul bonança. A Deus e a fé sempre nos conduz. Seguimos agora a reunião, passamos à ordem dos trabalhos. Como não temos a ata da sessão extraordinária para aprovação, passaremos nesse momento para a cerimônia de introdução de foto à Galeria dos Presidentes. Esta galeria de foto visa homenagear os vereadores que foram presidentes nessa casa com a oposição de sua fotografia. Quero convidar o vereador Marcelo de Moraes para acompanhar o vereador Vinícius Carano, vice-presidente, até a Galeria dos Presentes, e assim introduzirem a foto do vereador Marcelo de Moraes como o 85º presidente dessa casa. Faz o favor, teu quadro. Acho que nem sei se é mulher capaz.
da foto da galeria. O Valquim também foi presidente, né? Não tem poder? Olha, porque não foi? Me perguntaram isso hoje pra mim, pai, não sei. Aí tem que colocar da Dilma, ela ficou 28. Foi igual o ministro da, Tem que igual o colocar ministro da da Dilma também, Educação. né? De prefeita lá, ficou 20 horas. É, presidente. Será que precisa mesmo? Presidente. Ok? Presidente. Pois não. Ele foi igual o ministro da Educação. Não, ele tomou posse, o ministro da Educação não tomou. Ele nem sentou. Perguntaram isso pra mim, hoje eu não soube esse presidente. Não, ele nem sentou. Não participou, Hein? não. Não, nenhum ato. Só entrega de faixa. Uma faixa pra um, uma faixa pra outro, assim, ó. Tchup, tchup. Foi instantâneo. Coisa instantânea. O Gerson escolheu quantos mês? Então, o Médico, não, perguntava aí. O jurídico. O Gerson pôs. Tá ali. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, Júlio. Senhor presidente, eu queria, nesse momento, primeiro, agradecer a todos os pares, né? Literalmente a todos os pares. O vereador Serginho não chegou ainda, mas estendo o agradecimento por ter sido escolhido o 85º presidente dessa Câmara Municipal e agora ter a honra de fazer parte da galeria dos presidentes dessa casa, né? Tudo que foi feito nesses 2 anos como presidente, senhor presidente, quero dizer que só foi possível mediante a conduta de todos vocês. De ter acreditado, de ter sentido realmente aquilo que a gente estava tentando passar, né? E acho que a semente foi plantada, a presidência é uma mera condução dos trabalhos. Por ser número par de cadeiras, faz com que a gente não tenha condição do presidente desempatar nenhuma matéria. É algo que, inclusive, está sendo estudado pela questão da lei orgânica do município. Então, quero deixar aqui a minha alegria nesse momento, né? Minha satisfação de dizer que a gente só conseguiu conduzir a presidência da forma que foi conduzida mediante a participação de todos vocês. Quero deixar aqui registrado que isso só foi possível mediante a todos vocês também nesse barco que a gente tocou aí nos 2 primeiros anos de mandato nosso. Então, agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, a Cirlane, a todos os funcionários da casa, que não me canso de agradecer, né, a todos os novos funcionários, a todos os funcionários que aqui estavam antes. E agradeço do fundo do coração da gente ter chegado nesse momento de nos colocarmos na galeria dos presidentes. Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos agora para a pauta. Parecer das comissões. Projeto de lei número 5049 dispõe sobre a aprovação de percentual de suplementação para dotações de orçamento do programa do município de São Sebastião do Paraíso para o exercício financeiro de 2020. Autor Executivo Municipal. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu seu parecer favorável com proposta de emenda. Solicito a vossa secretária que faça a leitura da emenda. Boa noite a todos, os presentes, os que nos ouvem em casa. Parecer da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, analisando o projeto de lei número 5.049, que dispõe sobre a aprovação de percentual de suplementação para dotações do orçamento do Programa do Município de São Sebastião do Paraíso, para o exercício financeiro de 2020, de autoria do Executivo Municipal, emite seu parecer favorável com a seguinte emenda modificativa. Emenda modificativa. Fica alterado o artigo 1º desse projeto, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a, nos termos da Lei número 4.320 de 64, e respeitadas as demais prescrições constitucionais, abrir créditos adicionais suplementares até o valor de R$2 milhões do montante previsto na Lei 4.629, de 17/12 de 2019, LOA 2020, para o orçamento da Prefeitura Municipal, que integra o Orçamento Geral do município.
É o nosso parecer, que colocamos à apreciação do plenário, São Sebastião do Paraíso, 6 de julho de 2020, a comissão Marcelo de Moraes, José Luiz das Graças e Cidinha Cerise. Eu gostaria de ler o parecer jurídico e também gostaria de ler o parecer contábil da casa, né, que nos respalda para tomar as decisões diante de tudo isso. Eu gostaria de parabenizar os nossos advogados jurídicos, porque realmente, se vocês lerem os pareceres deles, é assim, fantástico. Eu vou ler a consideração que é feita desse projeto de lei. Tramitação. A propositura supere as inconformidades ora erguidas após a realização de audiência pública, respeitadas as condições sanitárias da atual pandemia, no âmbito da Comissão de Finanças, deverá ser incluída na ordem do dia para votação. Quanto à votação, não há disposição específica de quórum na Lei Orçamentária Municipal, o que, por omissão legislativa, aplicar-se o artigo 12 da LOM, o qual dispõe que, salvo disposição em contrário, as deliberações da Câmara Municipal e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente na maioria absoluta de seus membros. Entretanto, o artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina que créditos suplementares especiais devem ser aprovados por maioria absoluta. Desse modo, entende-se que a indevida omissão na lei orgânica e no regimento interno, devendo ser aplicado o quórum indicado na Constituição Federal de maioria absoluta. Por esse motivo e por força do artigo 34, 2 da LOM, o presidente também deverá proferir seu voto. Considerações finais. Diante do exposto, após a realização de audiência pública, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica de tramitação, discussão e votação da propositura, porém, somente se superada as inconformidades acima apontadas, o que, no entender deste subscritor, não seria possível, considerando a totalidade dos vícios apontados, apenas mediante emenda técnica legislativa, após a indicação omitida pelo Executivo dos recursos correspondentes à suplementação pretendida, constitui matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo, do chefe do Executivo, restando a edilidade, portanto, assim querendo consultá-la para apreciação do presente projeto sobre a omissão referente a esse quesito. Vale ressaltar que a emissão do presente parecer não substitui o parecer da comissão permanente, porquanto essa é composta pelos representantes do povo e constitui em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. É o parecer São Sebastião do Paraíso, 6 de julho de 2020, Dr. Diego Alceu Farinon, assessor jurídico. E vou ler também a Comissão, né, de Finanças, Justiça e Legislação. Ela pediu tanto o parecer jurídico, né, para tramitação, quanto também um parecer contábil. Então... Na ordem, senhor presidente, antes que a vereadora Cidinha possa ler o pedido contábil, só colocar o considerando, né, dessa questão, que por não haver a possibilidade de fazer a audiência pública, a comissão decidiu por si só, considerando a questão da pandemia e os cuidados que devem ser tomados, de liberar o projeto. Sim. São Sebastião do Paraíso, 3 de julho de 2020, setor contábil, relatório contábil sobre despesas com pessoal do período de janeiro a maio de 2020. A comissão enviou, né, uma solicitação ao contábil da casa, pedindo alguns esclarecimentos e orientações. Senhores vereadores, vimos pelo presente, em atendimento ao pedido feito à contabilidade desta casa, na última reunião da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, em 2 de julho do corrente ano, pelo vereador Marcelo de Moraes, na qualidade de presidente, para a emissão de levantamento da movimentação das dotações feitas pela Prefeitura destinadas ao pagamento de pessoal no período de janeiro a maio deste ano, sobre a qual passamos a nos manifestar. Nosso levantamento baseou-se nos decretos e relatórios encaminhados a esta Casa pelo Executivo Municipal, por meio dos ofícios 440 de 2020, 561 de 2020, 697 de 2020, enviados para prestação de contas rotineiras, colocando à disposição de Vossas Excelências para quaisquer outros esclarecimentos, caso em tornem necessários,
para a boa análise e compreensão do relatório, em anexo apresentamos nessa oportunidade nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, respeitosamente, contadora Elisângela Andrade da Silva Joaquim e Matheus Gonçalves Pereira, agente de serviços administrativos. Em pedido, feita a contabilidade por meio da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, fizemos um levantamento da movimentação das contas de natureza 31.9011, vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, 31.9016, outras despesas variáveis, pessoa civil, e 31.9004, contratação de tempo determinado, contas autorizadas utilizadas para pagamento de pessoal, referente ao Executivo Municipal da cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Baseamos esse levantamento contábil nos balancetes de despesas enviados a esta casa no período de janeiro a maio de 2020, por meio dos ofícios, 440, 561 e 697. Com base nestes documentos, temos a seguinte composição. São vários valores, então eu vou resumir. Conforme os dados sinteticamente descritos na tabela acima, então, temos um saldo de dotação total de R$ 53.062.051,70 a serem utilizados até o final do exercício para essas 3 dotações a que se referem ao gasto direto com o pessoal. Lembrando que foi autorizado pela LOA 2020 cerca de R$ 87.424.515,09, que com acréscimos e devoluções e deduções posteriores, encontra-se a dotação atualizada em R$ 84.980.909,14. Dentre as movimentações de dotações, encontramos créditos de R$ 1.024.586,64, anulações de R$ 3.468.192,59, totalizando um valor médio de R$ 2.443.605,95 de anulações feitas nas respectivas dotações. Então, em relação ao que foi dito, a justificativa desse pedido era para que fosse pagamento de pessoal. Então, isso foi discutido na reunião debatida um pouco anteriormente. A gente jogava um grosso de 90 milhões, que tinha aí gasto uns 45 e ainda tinha uns 45 mil para pagar... 45 milhões para pagar funcionários dentro da dotação. Então, diante desse estudo aqui... a justificativa do projeto, que seria para pagamento de pessoal, não tem justificativa, porque ele tem ainda a dotação orçamentária para fazer isso. Então, alguém quer fazer algum comentário? Tem a emenda e proposta, pelos vereadores. Cidinha, pela ordem. Pelo que nós estudamos e foi passado, existe nas fichas orçamentárias referente a pagamento de servidores e contratados, um total de R$ 53 milhões disponíveis nas fichas orçamentárias. Sim. Deixar claro que isso não é recurso financeiro. Porém, caso tenha recurso próprio, ele pode utilizar esta ficha orçamentária para fazer pagamento dos servidores. Então, existe, sim, orçamento e valores de ficha orçamentária suficientes para pagar os servidores. Então, você, servidor, principalmente você, servidor, até em nome do Rio, da Regina, que eu espero que sempre estejam do lado dos servidores, façam valer a sua representação como sindicato. Não deixem falar que os servidores não serão pagos por falta de aprovação de crédito orçamentário, remanejamento pela Câmara Municipal. Não façam essa covardia. Sabe por quê? Porque vocês estão sendo enganados. Aqui nós temos hoje uma Câmara Municipal que talvez os servidores não tenham acostumado com isso. E se eu fosse servidor ou funcionário de uma empresa, igual a Prefeitura e a Câmara,
e tivesse gestores públicos, por exemplo, prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores, que façam realmente a função de cada um, eu estaria muito feliz de ser representado por eles. Porque o que a gente tem que esperar deles? Uma ótima gestão do dinheiro público. Na gestão passada, o nosso ex-prefeito, Reminho, junto com a Câmara de Vereadores da época, deixou que o prefeito contraísse dívidas, dando 20% de remanejamento no orçamento, e aí de 10 milhões de dívida, saltou para 68 milhões de dívida, em apenas 4 anos. Agora nós que estamos aqui, lutando para fazer a nossa função, fiscalizando o dinheiro público, que é o dinheiro do pagador de impostos, valorizem isso, porque nós estamos exatamente cumprindo com a nossa obrigação. E cobrem do prefeito, dos secretários, da vice-prefeita, que utilizem recursos próprios para investimento, assim que tiver pagado suas obrigações. Exemplo, uma família está endividada, tem carro endividado, está com a sua casa financiada e vai lá comprar uma televisão nova, comprar um outro carro mais novo. É isso que está acontecendo. Está comemorando pagamento de servidores dentro do mês. Olha que absurdo. Sendo que você tem o direito de receber até o 5º dia útil. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês, servidores. Você, representante dos sindicatos, Regina, Rildo principalmente, que eu acho que sempre esteve do lado dos servidores, não deixe eles serem enganados. Isso é ruim para a cidade, isso é ruim para uma empresa, que é a maior empresa de São Sebastião do Paraíso. A empresa não pode dar lucro, mas ela tem que ser bem gerida. Então, eu só gostaria de pedir a vocês que não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Vocês já foram enganados por muito tempo e por muita gente. Não deixem enganar. É isso que eu queria dizer. A emenda, ele pede 20%, né, da Lei 4.629, que era um orçamento de 252 milhões. Então, a gente está dando 2 milhões nesse momento. Está dando quanto? 2 milhões. 2 milhões a emenda. Quantos por cento? Sei. 11%? Não. 2%. 1%. 1%. Eu coloco a emenda em votação. Favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam. A emenda foi aprovada. Pela ordem, senhor presidente. O projeto será em pauta para a primeira votação. Queria que Vossa Excelência pudesse ouvir o plenário para já colocar em primeira e segunda, por favor, se possível, com dispensa de interstício. Pedido do vereador Marcelo de Moraes, eu coloco em votação o projeto de lei com dispensa de interstício para primeira e segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. Eu coloco o projeto em pauta para a primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. Eu coloco o projeto em pauta para a segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. O projeto foi aprovado e será enviado à sanção. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Só deixar claro, senhor presidente, pelo estudo que o vereador Vinícius está citando e a vereadora Cidinha disse sobre a questão envolvendo os levantamentos feitos pela contabilidade da Câmara e também pelo jurídico da Casa, esse recurso vai garantir, né, ao prefeito municipal o asfaltamento das 18 ruas nos bairros aí da cidade, né, porque a única ficha que está zerada é a da Secretaria de Obras. Então, esse recurso, por nós já termos aprovado o recurso da Estrada da Guardinha, com esses 2 milhões, ele consegue fazer o pagamento para a CETENG de 1.400.000. Com isso, a gente consegue ainda sobrar 600 mil para ele juntar com 1 milhão que ele ainda tem de remanejamento em alguma outra ficha que ele tem. Porque nas outras, todas têm valores para ele poder mexer. Então, só para deixar claro que esse valor vai garantir lá ao Zé do Óculos que possa fazer todo o asfaltamento das 18 ruas, principalmente daquilo que a gente já vem cobrando há muito tempo aqui nessa casa.
Pela ordem, presidente. Pois não. Eu faço também das palavras do Marcelo as minhas palavras e gostaria de acrescentar que, se necessário, ele quiser encaminhar para esta casa, já que a ficha, né, do Obras estava zerada, mas se ele quiser encaminhar também algum valor para fazer o asfalto, além das 18 ruas que nós sempre cobramos aqui, que nós, sim, 2, 3 vezes por ano aqui, ofício encaminhando, pedindo inclusive, pelo amor de Deus, para que asfaltasse essas ruas e que agora vão ser contempladas, mas que também possa contemplar aquelas que não estão nesta licitação, porque são muitos anos que essas pessoas aguardam, esperam pelo asfaltamento e, como vamos falar que a Prefeitura, de certa forma, agora no momento está nadando em recursos, em dinheiro, que possa fazer o asfalto e não deixar essas outras famílias que moram nessas ruas que não vão ser contempladas, que possa atender eles, que possa sim contemplá-los e asfaltar todas as ruas que ainda falta asfalto em nossa cidade. Tem condições, só depende da boa vontade dele. Só para complementar minha fala, senhor presidente, às vezes, né, a gente é indagado pelo cidadão, às vezes o cidadão não acompanha muito bem assim com mais frequência a Câmara, e às vezes a gente é indagado pelo cidadão a respeito, mas vocês não, vamos colocar aí, não concordam, por exemplo, de dar um remanejamento de 20% para o prefeito municipal e aprova, por exemplo, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 7 milhões, né? Particularmente, a gente acredita que dar 20% de remanejamento nesse momento, 40 milhões de reais, para ele fazer o que ele achar por bem fazer nesse momento, inclusive com 13 milhões que está vindo aí de recursos no combate do Covid, ou seja, a prudência que a gente tem é de ser feito dessa maneira. Então, hoje, na reunião de pauta, eu quis ficar mais em silêncio, até para observar o que os pares iriam decidir sobre essa questão, mas o parecer técnico e o parecer jurídico não tem para onde correr, né? Vai de encontro a tudo aquilo que eu falei aqui na sessão anterior, principalmente ao vereador Valdir do Prado, que existia 45 milhões de recursos, de ficha orçamentária dentro da ficha do servidor municipal. E detalhe, na hora que a equipe técnica foi fazer o levantamento, na verdade não é 45 milhões, é 53 que tem disponível para ele poder pagar folha de pagamento. Então, só para deixar claro, porque às vezes o cidadão, né, acompanha a gente aí, começou a acompanhar agora, não se atenta a esse detalhe, né, só para deixar registrado na ata, por favor. A parte, Zé Luiz, complementando a sua fala, realmente, muitos cidadãos nos perguntam, né, por que 18 ruas serão pavimentadas e a deles não. Então, essas 18 ruas, eu tenho um valor aqui, R$1.473.000, com essa emenda de 2 milhões, vai sobrar 527 mil, e o prefeito, ele tomando decisão de asfaltar as outras ruas, só mandar para nós que nós vamos analisar para ver se aprovaremos ou não, e com certeza, como nós somos do lado do cidadão, se for um valor adequado, coerente, com certeza nós aprovaremos, tá? Muito obrigado. Parecer das comissões. Projeto de lei número 5043 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária 2021 e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto de lei está apto, respeitando a legalidade para deliberação em plenário. Eu coloco em votação o parecer favorável da comissão. Aprovado. O projeto estará em pauta para a primeira votação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que novamente pudesse ouvir o plenário para que a gente possa aprovar o 5043 também em primeira e segunda com dispensa de interstício. Eu coloco o pedido do vereador Marcelo Moraes em primeira e segunda votação em plenário com dispensa de interstício. Projeto de lei 5043. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Eu coloco o projeto em pauta para a primeira votação.
Favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Aprovado. Eu coloco o projeto em pauta para a segunda votação. Os favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. O projeto foi aprovado e será enviado à sanção. Parecer das comissões. Projeto de Lei 5051. Autoriza o município de São Sebastião do Paraíso a doação em pagamento à empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, Emater. Autor executivo municipal. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu seu parecer favorável com proposta de emenda. Solicito a vossa secretária que faça a leitura da emenda. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, analisando o projeto de lei 5.051, que autoriza o município de São Sebastião do Paraíso a dação em pagamento à empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, Emater, de autoria do Executivo Municipal, emite seu parecer favorável com a seguinte emenda aditiva. Fica acrescido o artigo 5º com a seguinte redação. Artigo 5º. A efetivação da dação em pagamento extingue os débitos em sua integralidade, não restando saldo devedor pelo município. Fica renumerado o artigo 5º para o artigo 6º. Artigo 6º, essa lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2021, revogando todas as disposições em contrário. Este é o nosso parecer que colocamos à apreciação do plenário, São Sebastião do Paraíso, 1º de julho de 2020, Comissão Marcelo de Moraes, José Luiz das Graças, Cidinha Cerise. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Antes que Vossa Excelência possa colocar o projeto em tramitação, com o parecer favorável da comissão com emenda aditiva, só para deixar explicado, senhor presidente, que a comissão, ao fazer o estudo do projeto, a gente percebeu uma situação, inclusive foi debate junto ao pessoal da Emater e da Prefeitura Municipal. Por quê? Porque o município tem uma dívida com a Emater de R$230 mil. E eles querem pagar com um terreno aqui no município. Só que o terreno estava avaliado em 170 mil, 200 mil, 180 mil. Então, existia a possibilidade de ser dado esse terreno em dação para pagar a dívida, só que é entendimento da Comissão de Finanças, senhor presidente, que esse terreno, por ser um terreno que vai se valorizar, né? Todo ano o terreno se valoriza. E pela localidade também. E para que realmente quite a dívida, não fique nenhum restante a ser pago. Por quê? Porque se esse valor caísse no precatório, a Emater vai ter muito tempo aí para poder, vai demorar muito tempo para poder receber. E ao mesmo tempo o município, quitando essa dívida com a Emater e dando o terreno, a gente quita a dívida e fica esse prazo, vamos dizer assim, sem ficar com essa dívida no município e, consequentemente, o terreno valorizando. Então, houve, num primeiro momento, uma negativa em relação a essa questão, mas depois a gente chamou a Iara aqui novamente para poder tratar especificamente desse assunto e falar que seria feito a emenda aditiva. Inclusive, senhor presidente, quero aqui deixar registrado a nossa satisfação da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação com a secretária Iara, que em todos os momentos que a gente chamou ela aqui na Câmara, ela sempre esteve presente com a equipe técnica. Às vezes, em algum momento, a gente tem alguma discordância em relação a algum ponto, mas mesmo com essa discordância, a Iara sempre tentou ser muito transparente nos atos dela, né? Ser muito coerente nas explicações dela. Então, nada mais justo de também reconhecer o trabalho dela, de estar prestando esclarecimentos a essa casa, diferente da secretária de Educação, que foge igual o diabo corre da cruz dessa casa, né? Não só ela, mas também o secretário de Planejamento e Gestão, o senhor Pedro Ivo. Então, quero deixar aqui registrado que o nosso reconhecimento da Comissão de Finanças, da secretária Iara, em relação a tirar todas as dúvidas e, inclusive, a acatar a emenda aditiva que a gente fez, e tomara que o prefeito não vete também, né, porque gosta de vetar tudo que essa casa manda para lá, só para deixar registrado. Porque aqui, só fazendo um resumo, a prefeitura deve à Emater, no período de 2014 a 2018, 250 mil aproximadamente. E esse imóvel, ele tem um valor aproximado de 200 mil, né? Então, ainda ficaria um valor
da Prefeitura em dívida com a Emater. Então, nessa emenda, a gente garante que, doando esse terreno para a Emater, quite-se a dívida que a Prefeitura tem com a Emater, né? Até por essas considerações que foram feitas pelos nobres pares anteriormente. Então, essa é a emenda, né? Que a dação do imóvel quite a dívida que a Prefeitura tem com a Emater. Seria isso. Uma parte. Pois não. Eu também só quero agradecer a Yara, e não só aqui na Câmara, mas quando nós também vamos até a Secretaria, a Yara, o Gabriel, o César, a Mônica, a Edilane, a Aline, o Vander, Marco Aurélio, o William. Então, se eu estiver esquecendo, desculpa, mas todos eles sempre nos atenderam com muita transparência, e toda vez que nós chamamos eles aqui, eles também deram total transparência ao projeto, a alguma indagação, e isso é muito bom. Isso é bom porque fica bom para os dois lados o entendimento em relação a qualquer coisa, né? Então, parabenizar mesmo a secretariária, ao Marco Aurélio e toda a equipe de vocês. O William, da Emater, que também se mostrou muito prestativo. Eu espero que esse projeto dê certo, que será bom para os dois lados, né? A Prefeitura que tem uma dívida e a Emater que está precisando receber. Até porque, vereador Vinícius, uma parte, se o senhor me permite, essa casa, o vereador Zé Luiz, ele ia lá no aterro sanitário, ele até contava quantos urubu tinha lá. Lembra disso, né? Ele até contava, ele sabia que o urubu A, B, C, D, onde que ficava, porque ele ia lá toda semana. Por quê? Porque é um trabalho de fiscalização que é feito no aterro sanitário em relação a essa questão. E nós sabíamos que o aterro sanitário estava uma porqueira, literalmente uma porqueira. Melhorou, vamos dizer assim, uns 200, 300%. Por quê? Porque essa casa também foi atrás da Yara e colocou a Yara na parede. Ó, Yara, é o seguinte, ou você resolve isso aqui ou nós vamos denunciar. Por quê? Porque do jeito que estava lá não tinha como ficar. Ou seja, a Yara aqui que falou para nós, me dê em 30 dias. Não foi, senhor presidente? Me dê em 30 dias que vocês vão ver como que vai ficar lá. 30 e depois foi em março, e depois em novembro eu deixo a casa em ordem. Exatamente. Nós fomos lá e comprovamos que de fato era isso. Ou seja, conversar com esta casa é o que a gente sempre tentou fazer. Só que a gente não tem culpa quando algumas pessoas não querem estabelecer esse tipo de contato. Cobramos a Yara? Cobramos. Cobramos de forma dura? Cobramos. Ela ficou nervosa? Ficou. Nós ficamos nervosos? Ficamos. As pessoas que lá têm propriedades, todos estavam chateados. Mas a situação acalmou, a situação resolveu. Esse é o nosso papel, fazer esse trabalho. Então, só para deixar registrado, o vereador Vinícius, porque Vossa Excelência nominou, né, todos. Quando eu falo a secretariária, eu falo toda a sua equipe, né, para que não sejamos injustos com ninguém, que sempre nos tratou de forma muito coerente, mesmo às vezes discordando de muitos pontos que a gente tinha a respeito dos fatos. Pela ordem, presidente, só para complementar a fala do nobre vereador Marcelo, que a Yara, né, tantas cobranças, como ele disse, eu ia lá de manhã, ia lá meio-dia, ia lá à tarde, ia lá à noite, né, e cobrando, e inclusive a IPTV veio aqui várias vezes. Fomos duros, só que a Yara nunca deu as costas para nós. A Yara sempre veio cá, discutia, brigava dentro daquilo que ela defendia, aquilo que nós defendíamos também nós colocávamos ali na mesa, e nunca fugiu da discussão, nunca fugiu de vir aqui dar esclarecimentos para nós. Postura de uma secretária, postura de uma secretária. Quando ela pediu o tempo que ela iria resolver, nós demos o tempo para ela. Depois ainda teve um período chuvoso, ela pediu se poderia dar mais 30 dias para ela, e como disse, que em novembro, até novembro, ela resolveria. E melhorou, como o Marcelo disse, 200%, 300%. É totalmente diferente o aterro sanitário. Então, que tinha condições de fazer, tinha. Só não estava sendo gerido da forma correta. E, diante de tudo que foi feito, nós aqui o elogiamos, ela aqui, depois disso, né? Nós saudamos o trabalho dela. Mais uma vez eu quero deixar claro, Yara,
que você está cumprindo com o seu papel. Tenho que te parabenizar por aquilo que você está fazendo pelo aterro sanitário. Como eu disse na última reunião para você ainda, foi válido as nossas cobranças e também muito válido o empenho da secretária para resolver o problema do aterro sanitário. Então, parabéns, Yara, pelo seu trabalho e estamos juntos para o bem da nossa cidade, cobrar aquilo que é para proteger os recursos públicos, o dinheiro público, o dinheiro dos impostos, que é de contribuição do cidadão, como o vereador Vinícius disse há pouco. Então, era isso, presidente. Então, não, isso, agradecer a toda a equipe mesmo da Secretaria de Meio Ambiente, que sempre nos deu atenção, sempre esteve aqui presente, nunca fugiu da raia. E quem Imater, né? O William esteve presente, o advogado da Imater, não é isso? Não, ele é diretor técnico. Ele é o diretor? Então, que ele estava, parece, em questão de valores, né? Que o valor da dívida é 230 e lá 200. Pois o valor do terreno de 170, 200. Aqui tem uma avaliação até de 210 mil o terreno. Não, vai estar pagando dívida. Então. Tá bom demais que a matéria, pô. Viu, matéria? Abraça logo, tá pagando, tá recebendo, abraço. Que o terreno é uma localidade. Qual que é a metragem do O terreno é o terreno que fica aqui atrás do tiro de guerra, em frente à quadra do Objetivo. Deixa eu só ver. Não, é uma área muito boa. Sim, E a isso. metragem do terreno? Eu vou ter que ler aqui, vou procurar. Se eu não me engano, é 400 e poucos metros, não é isso? Isso mesmo, acho que é 420 metros, 440 metros. Tá. Bom, eu acho que é assim, 427 metros e 45.233 metros quadrados, acho que é isso. 427 metros e 27 metros quadrados, é Está no isso. centro da cidade, está pegando boi, matéria. Pode pegar aí, abraçar a causa aí. Se a casa tiver de fazer algum recurso aí no estado, aí com o Arantes, às vezes pode dar uma força aí também, tá lá dentro, né? E, se todo mundo recebesse assim, tava bom demais. Eu coloco a emenda da votação em votação. A emenda foi aprovada. Os projetos serão em pauta para a primeira votação. Senhor presidente, já escuta o plenário também, já encerra essa pauta também, em primeira e segunda, com dispensa. Então, o pedido do vereador Marcelo de Moraes coloca um dispensa de interstício o projeto de lei 5051. Se o vereador permaneça como está, os contrários se manifestam. Aprovado. Eu coloco o projeto em pauta em primeira votação. Se o favorável permaneça como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. Eu coloco o projeto em pauta para a segunda votação. Se o favorável permaneça como estão e os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado e será enviado à sanção. Pela ordem, presidente. Pois não. Só um comentário, né, em relação à secretaria da Yara. E eu posso dizer o seguinte, que a competência dela, da equipe, a conversa, mas eu vou reforçar o trabalho que essa Casa Legislativa também sempre apoiou todos os projetos. Nós demos amparo para o SIM, para vários projetos, tudo que foi pedido. Então, assim, eu acho que quando a gente tem conversa, transparência, as coisas acontecem. E eu acho que isso aconteceu, né, entre a Secretaria e o nosso Legislativo. Obrigada. Não podia deixar também, estava até esquecendo, que a Yara, o pessoal na última sessão teve aí os feirantes, né? Ah, sim. Em menos de uma semana, com 3 dias, ela já chamou os feirantes, já fez reunião e parece que abriu mais 2 pontos. Que um será no São Genaro e o outro lá no Dadá. Pra você ver que é competência da secretária enquanto quer resolver. Né? Então, ela já também soluçou a questão dos feirantes também. Sim. Então, quando quer resolver, resolve. Senhor presidente, o senhor lembrou muito bem, né, sobre a presença do pessoal aqui. E olha para o senhor ver, se fossem outros casos de outros secretários, tinha mandado o pessoal embora. Tinha fechar a vasqueira. Usado aqui a tribuna, prejudicava e fechava. Então, assim, deixar, né, foi uma forma muito respeitosa e a Yara, desde o começo, né, se mostrou muito prudente nessa questão e pediu para o prefeito, né, nós estamos aqui apenas reconhecendo o trabalho da Yara, tá? Nós não queremos que o senhor amanhã dispense ela, não.
né? Porque vai, que a gente está elogiando aqui, amanhã dispensa, né? Do jeito que ele anda. Permite uma parte? Pois não. Realmente a Yara muito atenciosa. Depois que eles vieram aqui, nós fizemos duas, né, Jeromim? O Serginho, o Paulinho. Fizemos 2 reuniões com ela, juntamente com os feirantes. Ela muito atenciosa, sempre nos atendendo, e a gente sempre pedindo, do jeito que os feirantes pediu, 2 reuniões seguidas, colocou à disposição para eles escolher os locais. Então, realmente, a Yara é muito atenciosa e sempre que a gente solicita dela lá, ela nos atende. À parte, senhor presidente. Inclusive, semana passada eu participei da reunião lá no Teatro Municipal com a Yara, o Marco Aurélio, com os feirantes. Realmente ficou definido de fazer a feira ali na rua Avenida Zoroastro Bice, ao lado da área de lazer São Genaro, também lá embaixo, perto do Dadá, né, na Oliveira Rezende. Então, acertaram, agora tem os trâmites finais para oficializar tudo, e do domingo de manhã, ali ao lado do São Genaro. É um lugar que não tem residências, então poderá ser feita aos domingos de manhã a feira livre, a qual não poderá ser mais ao lado da Ana Cândida, porque tem as residências ao lado, né? Foi até bom comunicar isso. Eu acho que ele faz parte da Comissão de Agricultura. O senhor, vereador? Queria que o senhor pudesse também. Eu fui procurado por vários feirantes, às vezes nessa época de convite, que o sol nasce para todo mundo. Só que tem vários feirantes que eles mandaram até um papel quando é feito o cadastro dos feirantes. E tem feirantes do estado de São Paulo, que faz as feiras aqui em Paraíso, e está frequentando. Então tem muitos feirantes que estão com medo, que às vezes pode, né, no estado de São Paulo, com o índice está maior do Covid-19, que possa fazer o cadastramento. Lá, se o senhor pedir, se o senhor puder fazer isso, que tem muitos feirantes que tá de Cajuru, Santo Antônio da Alegria, Mococa, que vem para as feiras e coloca endereço de São Sebastião do Paraíso, sabe? Eles inventam um endereço aí, que o senhor poderia fazer essa fiscalização. Tá bem. Hã? Tá bom, Você fazer um tem levantamento, que virão os próprios feirantes, que muitos lá de outros municípios, principalmente do estado de São Paulo. Há risco, né, que provavelmente de trazer o coronavírus para Paraíso. Realmente, bem lembrado. Obrigado. Coloquei votação já, né? 50-52. Parecer das comissões. Projeto de lei 5052. Denomina a quadra de esporte da Escola Francisco Daniel do Distrito de Guardinha de quadra esportiva. Jovelina Américo de Carvalho. Autor, vereador Jerônimo Aparecido da Silva. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação emitiu parecer que o projeto de lei está apto e respeitando a legalidade para deliberação em plenário. Eu coloco em votação o parecer favorável da comissão. Aprovado. O projeto estará em pauta para a primeira votação. Conforme consta na nossa convocação, passa a palavra agora ao vereador Luiz de Paulo, que vai falar sobre praças, reivindicações, correio. Boa noite a todos. Eu, vereador Luiz de Paulo, quero requisitar aqui em nome da Câmara Municipal a manutenção da recolocação dos bloquetes da rua Tolentino Pereira da Silva, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ocorre que a rua está com problemas de tráfego, pelo fato do centro da rua estar bem mais alto que as laterais. Os veículos estão batendo o assoalho e o motor nos bloquetes e se danificando com os impactos. Então, peço aqui em nome da Câmara. Requisitar também adequações da manutenção do piso ali da praça entre a Prefeitura e a rua Dr. Placidino Brigagão. As raízes das árvores levantaram a parte de concreto e os pedestres caem ali, principalmente à noite, porque a iluminação é precária. Tá? E requisitar também a empresa Correios e Telégrafos que façam o serviço de entrega de correspondências no distrito de Termópolis, porque eles pararam de fazer esse serviço, foi interrompido há algum tempo, e não retornaram mais. Isso está causando problemas aos moradores. E requisitar também nas Ciências Gerais a construção de rampas de cadeirantes no viaduto da BR-491, no KM 3,7, ali ao lado da Copasa, para que proporcione segurança aos usuários do local, desde a rodovia até a rua Fabiano Soares da Silva. A necessidade também de instalar na mureta ali uma proteção, uma grade, uma tela, alguma coisa, porque tem somente 1 metro de altura a mureta e algumas pessoas poderão cair lá de cima, e tem 8 metros de altura. E também essa maneira de proteger
os pedestres no viaduto da mesma rodovia da BR-491 no KM 2,7 ali no Itamaraty. Ocorre que o muro de proteção de ambos os viadutos tem somente 1 metro de altura, conforme foto anexa. Muito obrigado, boa noite a todos. Também quero deixar duas explicações. Primeiro, todo mundo já está sabendo aí, semana passada nós informamos também a Comissão Especial do Covid, né? Que está chegando aí 13.800.000 para o município. Dinheiro que vai vir de caminhão, né? Então que a comissão já possa começar a fazer os trabalhos. Foi destinada semana passada, que eu acho que o Vinícius, Zé Luiz e o Marcelo. Ok, presidente? É pela ordem, presidente. Aí eu até quero que seja nomeado, acho que vocês já entraram em acordo, quem é o presidente, os membros, semana passada não. Então que possam vocês agora mesmo nomear o presidente e 2 membros. Não, inclusive eu ia pedir que nós fizéssemos isso agora, porque amanhã nós temos a nossa primeira reunião, porque teve a portaria publicada. Para quem não está sabendo, eu, o vereador Marcelo e o vereador Zé Luiz, foi montada uma comissão a pedido do presidente da Câmara, Lisandro, para que a gente fique especificamente nos recursos que estão vindo do combate ao Covid. E aproveitar para falar que está chegando 13 milhões agora para São Sebastião do Paraíso, é muito dinheiro, realmente, e nós vamos garantir a vocês que será feito um trabalho muito intensivo, muito técnico e muito transparente em cima desses recursos que estão vindo para São Sebastião do Paraíso, para que eles sejam aplicados da maneira que deve ser, tá? Eu gostaria de também pedir ao vereador Marcelo e ao vereador Zé Luiz, se a gente fizesse também a nomeação do presidente da comissão. Eu, particularmente, gostaria que o Marcelo fosse o presidente, e aí a gente ouve os demais. Vamos fazer a nomeação. Voto em quem, Zé? Para presidente. Marcelo. Vinícius. Eu já até falei já que gostaria que o Marcelo fosse. Então tá bom. Senhor presidente, amanhã, inclusive, às 15 horas, nós vamos ter a nossa primeira reunião. Eu tô fechando uma parceria com uma pessoa de fora para nos dar um curso aqui, para a gente poder acompanhar de perto as portarias e tudo mais. Eu vou estar pagando essa pessoa do meu bolso, presidente, não quero nenhum custo para a Câmara, porque acho que dá para ser pago, vamos dizer assim. E eu quero dizer a Vossa Excelência que foi num momento muito oportuno a criação dessa comissão, porque quando o senhor criou, o senhor não sabia que viria essa portaria 1666, que trata de 13 milhões de reais para o Covid. Eles não conseguiram gastar ainda 4 milhões que está em caixa, né? Então, assim, só deixar registrado, senhor presidente, que nós vamos acompanhar de perto. Tem alguns atos que precisam ser levantados e essa comissão vai fazer o trabalho dela. E como o vereador Vinícius disse, numa oportunidade recente em relação ao trabalho de um vereador sobre fiscalizar o recurso público. Ninguém procura pelo em ovo, até porque se em mandatos anteriores as pessoas tivessem procurado pelo em ovo, nós não estaríamos do jeito que nós estamos. Então, só para deixar registrado, senhor presidente. Então, fica o Marcelo como presidente da comissão. Coloco os ofícios do vereador Luiz Benedito Paulo em plenário, os contrários se manifestam. Aprovado. Quero deixar bem claro também ao povo aí que assiste pela rede de internet, está passando aí sendo transmitida, que é o seguinte: a única Câmara da região que em julho é recesso em todas as câmaras da região. E a nossa é a única Câmara que está atuando, devido já a vários projetos, com Covid, só que as sessões vão ser mais curtas. Não pode ser lida indicação, correspondência, não tem um grande expediente, e então que ela vai ser mais curta. Então, devido a isso, que às vezes agora eu falo, mas já acabou a sessão, então é devido a isso. Mas a única Câmara que vai estar trabalhando de recesso é a nossa, porque quando tem a correspondência, indicação, grande expediente, ela soma como sessão ordinária. Então, nós estamos fazendo a extraordinária.
que é para já deliberar projetos. Que muitos falam que nós estamos travando projetos, vocês veem que nós estamos trabalhando até no recesso. Pela ordem, senhor presidente. Quero mandar os parabéns ao Lucas também. Pois não, Bruno. Inclusive, hoje de manhã eu coloquei no Facebook que nós continuaremos, né, com as reuniões, porém extraordinárias. Recebi um comentário, na verdade foi uma pergunta. Um cidadão perguntou assim: quanto vocês vão ganhar pelas sessões extraordinárias? As pessoas pensam que nós estamos ganhando uma verba, um dinheiro adicional. Nós não ganhamos nada, estamos aqui representando os cidadãos, inclusive no mês de recesso, né, mês de julho, estamos trabalhando para as pessoas, fácil acesso, estamos empenhados e sendo diferentes. Muito obrigado. Então tá. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e os convoco para a nova sessão extraordinária para a próxima segunda-feira, às 19 horas, para debatermos sobre os projetos que constarem da pauta, que será enviada previamente aos senhores vereadores. Uma boa semana e fiquem todos com Deus.